Você já assistiu a algum filme indiano? Já assistiu mesmo ou só viu essas maluquices que tem no YouTube? Eu confesso que eu não conhecia muita coisa, mas decidi quebrar alguns preconceitos aí, assisti uns filmes diferentes, assisti uma série também. Então fica aí pra gente falar sobre esses filmes, pra falar sobre o cinema indiano que não é feito só por Bollywood não. Meu nome é Arthur Guimarães, esse é o canal Incinera, você está vendo a Volta ao Mundo em 80 filmes e hoje a gente vai falar sobre a Índia. Bom, como a ideia era quebrar preconceitos, eu escolhi duas produções para assistir. A primeira delas, uma série de terror chamada Go, Trama Demoníaca, um exclusivo Netflix original, feito em parceria, é claro, com a indústria indiana, mas da Netflix. E eu também escolhi um típico filme que eu esperaria ver da Índia mesmo, um filme animado, com cantoria e tudo mais, chamado um romance épico chamado Bahubali. Então vamos começar falando sobre a série que é verdadeiramente assustadora. Go é uma surpresa por vários motivos. Tava ali escondidinho na Netflix, eu não me arrependo nem um pouco de ter assistido. A trama é uma coisa muito maluca, é uma história tipicamente indiana, contando algo sobre um monstro do folclore árabe num futuro distópico dominado pelos militares que querem defender os valores ali da tradicional família indiana, que basicamente se resumiam a adorar o Deus que o Estado quer, não comer carne de vaca, não ensinar a sua filha a ler, a aprender, a estudar e basicamente obedecer tudo que o Estado fala. Tudo que um cidadão indiano temente ao governo deveria fazer. Aliás, a Netflix gosta muito dessa coisa de futuro distópico aí, né? Ela veio aqui no Brasil, fez o 3%, ela foi lá na Índia e tá fazendo Go. Mas nesse caso do Go, a parte do futuro distópico ela não é tão importante assim pra trama não, quanto 3% é aqui no Brasil. Pois bem, nós temos a atriz Radhika vivendo o personagem de uma mulher criada por um professor revolucionário. Mesmo assim, ela cresceu para ser uma X9 e entregou o pai pro governo. Ela vai logo em seguida trabalhar no mesmo lugar que o pai foi levado para ser torturado, quer dizer, interrogado. E ela aí descobre que o governo não é tão bonzinho assim quanto ela pensava. Mas é nesse lugar que também é preso um revolucionário árabe que usa do conhecimento dele para invocar o Go. Um espírito sanguinário que consegue assumir a forma de qualquer pessoa, e é aí que tá a trama, porque tá todo mundo preso ali nessa prisão, nesse lugar que é feito os interrogatórios ali por esse governo militar, ditatorial, e você não sabe em quem pode confiar, porque qualquer um ali naquele momento pode ser o Go e ele vai te matar. A série provavelmente não tinha um orçamento muito alto, são poucos cenários, poucos personagens, tudo bem fechado, sem te mostrar muita coisa daquele mundo ali, mas tudo isso é muito bem justificado na série, tá? Também é muito bem justificada a questão do filme ser bem escuro pra dar aquela coisa de terror, mas é porque tudo se passa ali num prédio de governo, né? Como eu falei, é um prédio que as pessoas estão sendo levadas pra ser torturadas, é uma coisa muito escondida, então tá tudo muito bem justificado ali na história da série e não é bem incrível assim, na verdade, não vai te incomodar não. Tem muito jumpscare, muito susto, o Go é uma coisa verdadeiramente assustadora, a série é violenta quando precisa ser violenta, não é injustificado assim a violência da série, a violência é a que gera esse espírito vingativo ali, na verdade. Então tá tudo muito bem certinho, muito bem amarradinho ali na série. A atriz principal manda muito bem, eu acho que ela provavelmente deve fazer outras coisas com a Netflix aí no futuro, a gente deve ouvir falar bastante dela ainda, então espere pra ver a carinha dela de novo. A série é dividida em 3 episódios, eles estão num formato muito parecido com os filmes que a gente tem por aqui, formato ali de aquele início, de apresentação, de clímax, aquela coisa em 3 atos, então nada que a gente vá estranhar muito não, é uma série que tá num formato muito ocidental pra falar a verdade, eu não achei tão diferente assim não. É legal até pra gente poder escutar um pouco da língua, às vezes você escuta uma palavra ou outra em inglês, às vezes eles estão falando ali na língua local, eu acho que a série é feita em Índia, agora eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada nisso depois, pra colocar aqui nos comentários. Então é muito interessante assim, pra gente conhecer como é que a Índia se enxerga, né? Como é que aquelas pessoas ali enxergam que pode ser um futuro ruim pra eles, assim, um futuro ditatorial, né? Mas é claro, uma série e de terror e uma coisa muito mais ocidental, não é exatamente o que a gente espera ver quando a gente fala de Índia. Então eu resolvi também assistir um romance épico, e ele é Bahubali, uma das maiores bilheterias do cinema indiano. Sabe o que é mais engraçado? Eu jurava que eu ia assistir um filme de Bollywood, mas Bollywood tá longe de representar todo o mercado cinematográfico indiano. Existem outros mercados em outras línguas lá. Bahubali, por exemplo, não é um filme de Bollywood, ele é na verdade de Tollywood. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre o filme.
Então tá, o filme é um romance épico, muito surreal, muito diferente daquilo que a gente tá acostumado por aqui, que os filmes querem cada vez parecer mais reais, a computação gráfica, as coisas são todas trabalhadas para que quando você sente ali na cadeira, você acredite que tem um macaco falando, esse tipo de coisa assim. Não tem essa preocupação de parecer real, não. Esquece leis da física, esquece os limites do que tudo que você conhece, que eles vão ser quebrados ali no filme, e as pessoas parecem não se importar, parecem gostar muito disso, assim. Não tem limites para a força de uma pessoa, não tem limites para a força de um homem apaixonado, como tá ali na história, né? Aliás, é uma história muito estranha, porque parece que pra mulher tem esse limite, e ele é justamente o cara apaixonado. Nessa cena aí que eu vou colocar, é uma cena muito estranha, porque justamente o cara, quando encontra a personagem que ele tá ali se apaixonando, que ele tá correndo atrás dela, ele transforma a maior guerreira ali da tribo em uma espécie de fetiche maquiado com o qual ele sonhava, e vai salvar ela de salvar alguém que nem precisava ser salva para começo de conversa. Então é muito estranho, assim. São valores um pouco diferentes do que a gente tá acostumado aqui, apesar de que vendem muito pra gente aí do herói que salva a princesa e tudo mais. Ali parece que é um pouco pior. A história é uma mistura de muita coisa que a gente conhece. O menino é colocado ali no leito do rio para sair boiando e fugir ali da realeza que queria matar ele, enquanto a mãe tenta lutar ali com os guardas e tudo mais. Ele é criado por outra família, outro pai, outra mãe, numa outra tribo que não conhece justamente da onde ele veio, por que ele estava ali no rio. Eles acham que foi Deus que de alguma forma encaminhou ele pra lá. E o menino cresce sabendo que aquele ali talvez não seja o lugar dele, que ele tem um destino maior, que ele não consegue exatamente explicar o porquê. E ele passa toda a infância dele, a adolescência, crescendo até virar um adulto ali, tentando escalar a cachoeira de onde ele caiu, uma cachoeira gigantesca, porque ele sabe que o destino dele tá lá em cima, tá lá do outro lado. E aí, um dia, quando ele já é adulto, ele já era um Hércules bronzeado, vamos dizer assim. Ele consegue escalar a cachoeira porque ele é guiado de alguma forma pelo espírito da futura amada dele, algo que é meio estranho porque ela nem tinha ideia de que ele poderia existir e tá guiando ali ele de alguma forma. Mas é aí que entra uma coisa muito legal do filme, que é algo que chama muita atenção, na verdade. As músicas. Nesse momento eles começam um dueto ali, cantando, mostrando a história e subindo a cachoeira. É um negócio legal, pra falar a verdade, assim. Mas é muito interessante porque naquele mercado, no mercado indiano, os cantores, que muitas vezes os atores não cantam, né, eles são dublados, viram celebridades também do tanto que eles gostam dessas músicas. Eles acabam fazendo muitos shows e conseguindo ali ter um status de celebridade no país também, assim como o ator. Pois bem, ele consegue escalar a cachoeira ali, como eu disse, sendo guiado pelo espírito da amada. Uma hora ele encontra ela e tem aquela cena que eu falei ali muito estranha, dele transformando a guerreira ali na amada dele, sei lá, uma coisa meio esquisita. Até que ele vai lutar e descobrir que ele era, na verdade, destinado a ser realeza também. E aí é aquela história que a gente conhece, né? Vai chegar lá, vai ter uma briga, vai ter uma guerra e tudo mais, e ele vai chegar onde deveria chegar, isso que era esperado desde o começo do filme. Mas o que eu quero falar aqui é que esse filme, de alguma forma, ele é muito impressionante, tá? Vai ter muita gente falando mal pra você, falar pra você não assistir porque é maluco e tal, mas se livre dos preconceitos, assista e talvez você vá achar muito interessante. Tá muito na cara de que muito dinheiro foi gasto ali, porque é tudo muito bonito, tudo muito bem feito. É claro, é como eu falei, tem aquela coisa que eles não se preocupam muito de estar real, mas tá bonito. Isso a gente tem que levar em consideração. O filme, até aquele momento, tinha sido o mais caro da história ali da Índia e rendeu muito dinheiro também, tá? Foi uma das maiores bilheterias ali, uma das maiores bilheterias da Índia, fora da Índia, né? O mercado chinês, aliás, é um mercado impressionante, ele compra muitos filmes da Índia. Às vezes os filmes fazem mais dinheiro na China do que lá. Esse eu não sei se é um deles, mas fez muito dinheiro sim. Tanto é que a história continuou ali, você tem Bahubali 2, acho que tem até o 3 e por aí vai. O filme tá disponível na Netflix, então não tem desculpa pra você que assina a Netflix não assistir. Por acaso você pode encontrar aí na internet também, mas deixa segredo aqui porque a gente não pode divulgar esse tipo de coisa.
Esse vídeo tá ficando muito longo, então vamos dar uma passada rápida na indústria cinematográfica indiana, que começou muito cedo. Foi um dos primeiros países a serem visitados pelos irmãos Lumière, levando os aparelhos dele ali. Já em 1897 existiam projeções diárias de filmes ali na cidade de Bombay, que é hoje conhecida por Bollywood. Em 1903 foi feito o primeiro filme mesmo, mais longo, como a gente conhece, chamado Pundalik. Esse ano também que a gente teve a primeira produção baseada na cultura indiana. O autor, né, do filme Raja Harishchandra tinha visto um filme sobre a história de Jesus e queria repetir aquilo que ele viu como sucesso dentro da Índia, contando a história ali começaram a contar as histórias, né, das religiões que eles têm ali pelo local, das deidades, das deuses locais. A Índia é praticamente um continente, então não é de se estranhar que já em 1937 eles estavam produzindo 200 filmes por ano ali, tá? Porque tem muita gente pra assistir, então não se assuste, os caras fazem coisa pra caramba mesmo. Foi nessa época também que o filme Alan Ara, o primeiro filme sonoro do país, inaugurou essa coisa da música, dos diálogos, dos filmes indianos que a gente conhece hoje. É claro que não igual, mas abriu o caminho ali, porque muitas produções começaram a fazer muito sucesso com isso. Foi que começaram a surgir também vários polos cinematográficos, que se você parar pra pensar, a Índia é praticamente um continente, com várias línguas, várias culturas, tudo ali junto. E os polos de Bombaim, Calcutá, Madra começaram a produzir filmes regionais, nas línguas regionais, e esses filmes começaram a ser intercambiados ali, como se fosse quase que um mercado internacional mesmo, um vendendo filme pro outro, dublando filme pro outro, legendando filme pro outro, as pessoas assistindo, muitas vezes fazendo remakes dos filmes que eram de outra região do país para poder capturar o pessoal daquela região, né, daquela língua. Afinal, se você for parar pra pensar só em grandes línguas ali, a gente tem mais de 114 línguas sendo faladas dentro da Índia. Então tudo isso é muito interessante, é um mercado que ele se retroalimenta ali, né, como se fosse quase o que a gente faz no resto do mundo mesmo. Então, pra gente finalizar logo esse vídeo aqui, porque eu sei que tá grande pra caramba, vamos falar que o cinema indiano é um sucesso, tá bom? Os caras gostam muito de filmes, gostam muito dessas particularidades dos filmes deles, dessa coisa da dança ali, mas a gente viu também com essa série que eles fazem coisas mais no estilo ocidental, assim, também, por assim dizer. Eles também fazem muito sucesso fora da Índia, caramba. Eu acabei de falar, na China, muitos filmes indianos acabam ganhando mais dinheiro na China do que na própria Índia. E eles vendem também muitos filmes, por exemplo, para o Reino Unido, onde tem colônias indianas muito grandes. A mesma coisa também nos Estados Unidos, que são mais, acho que 2,5 milhões de indianos morando lá. Então, e o próprio mercado americano acaba consumindo também por conta dessa influência. E, é claro, é uma indústria, ganha muito dinheiro, faz muito filme e vale a pena a gente conhecer. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, um curtir, um comentário. Deixa um comentário do, sei lá, talvez o seu filme favorito indiano, se você gosta ali daquela coisa, daquelas perseguições malucas que a gente vê aí no YouTube. Até o próximo vídeo então, um abraço e tchau!